adaptação, né? A arte de ser flexível e adaptação é o movimento de se ajustar. Então, a resiliência, ela está mais o quê? Mais para algo abstrato, vamos dizer assim, para algo mais subjetivo, e a adaptação para algo mais visível, mais concreto. Analogia da massa de modelar, e aí vou dar uma cola para a gente lembrar disso. Eu já não só ouvi, como já vivi justamente esse movimento. Por que eu tenho que ser uma massa de modelar para caber na vida do outro? Porque muitas vezes o entendimento do flexível é ser 100% flexível. E aí, será que isso não mexe com a minha essência? Será que isso não muda? E aí, como a Cláudia bem trouxe, né? Será que eu não me torno vulnerável a ponto de me tornar refém de? Só para puxar esse gancho, a gente estava conversando um pouquinho antes sobre como a gente precisa desenvolver a capacidade de dizer um não. Né? Às vezes um não bem posto, ele é salutar. Libertador E salutar, porque quando você diz um não, um jeito e rebuscado de uma justificativa plausível, né? Você está se impondo, você está se respeitando e não está desrespeitando ninguém. Sim. O que é muito legal, essa questão da troca do respeito. Então, para eu respeitar alguém, eu não preciso me desrespeitar. Né? Para eu me adaptar a uma situação, eu não preciso me violentar. Não é? Então, é a questão de a gente acreditar que a gente tem capacidade, que a gente tem um potencial. Ela leva muito para o lado da terapia, muito para o lado do corporativo. Vocês terem os dois olhares. Né? Então, assim, quando a gente está numa equipe, por exemplo, e as pessoas estão trocando ideias, estão falando, estão sugerindo, e a gente não aceita, mas está todo mundo ali aceitando porque quer ser está aceitando porque na verdade quer ser aceito, não porque aceitou a proposta. Na verdade, eu posso ter um contraponto e eu posso sim colocar esse contraponto. Se vão do jeito que vão aceitar, aí já não é uma questão minha, é uma questão de quem é o meu interlocutor. Mas eu sei que existem muitas nuances nesse processo do dizer não e de ser aceito. Existem sim nuances, mas a gente precisa saber ser estratégico. Voltamos para o tabuleiro de xadrez, né? Como que eu vou me movimentar nesse tabuleiro de xadrez? Porque o que acontece? Para nós sermos bem-sucedidos nessa situação, nós precisamos de algumas coisinhas básicas, que são o autoconhecimento, saber saber reconhecer o nosso perfil comportamental e dos outros que estão à nossa volta, até para a gente firmar uma estratégia ou determinar uma estratégia de comunicação que seja assertiva e que a gente caia naquela história de para eu aceitar eu não preciso me violentar, né? Ou para eu dizer não eu não preciso te respeitar, né? Então, assim, o autoconhecimento eu acho que é a mola propulsora de de todo esse nosso movimento que a gente precisa fazer nesse tabuleiro de xadrez. E aí, contando uma história sobre os modos de dizer não. Era uma vez uma mãe, né, que trabalhava muito, né, vivia apenas ela e o filho. Então ela trabalhava 18 horas, 16 horas, então tudo era realmente muito escasso. Mas o
que acontece? Ele tinha 9 anos. Então, um menino de 9 anos, como toda criança, ele deseja algo e ele não sabe ainda qual é o valor. Né? Então ela chega cansada, né, do trabalho e ele atrás dela. Mãe, eu quero sorvete. Mãe, eu quero hambúrguer. Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. E ela para e olha para ele e pensa, nossa, a vida já disse tantos nãos nesse vida. Eu vou verbalizar, não temos dinheiro. Mas ela sabia que era necessário. Porque era necessário fazer o quê? Educá-lo. E aí ela, deixa eu sentar um pouco, deixa eu tomar uma água e nós vamos resolver isso. Por quê? Muitas vezes a gente, no momento de pressa, ou no momento de rispidez, no momento de uma comunicação, a gente acaba sendo violento. E hoje nós trabalhamos muito a comunicação não violenta. Então, se você se autoconhecer, você vai passar a respeitar os seus 5, seus 10 segundos para você pensar numa resposta que vá atender os dois. E foi o suficiente. Nisso ela volta e ele, e aí? Eu tive uma ideia, disse ela. No final de semana eu vou fazer mais um trabalho. Mas não foi isso que eu falei com você, mãe. Pois é, mas eu vou ganhar o dobro do que eu ganhei na semana passada. E ao invés de a gente comer hoje só um hambúrguer e só um sorvete básico, que tal a gente deixar para o domingo? A gente pede um combo e vai ser muito maravilhoso. E hoje comemos apenas o cachorro quente com suco. O que você... Ah, sim, eu quero. Pronto. Assim foi resolvido. E ele ficou satisfeito. E ela também. Foi uma forma de dizer um não sem ser de uma forma violenta. Nem para ele e nem para ela. Porque ela também quer se violentar nesse momento de dizer não. Então esse é um momento de ser flexível, de ajustar. Mas você precisa realmente trabalhar esse seu conhecer, esse seu se conhecer. Essa afetação que muitas vezes o mercado chama de mimimi. Ou de falta de inteligência emocional. Exatamente. Ou de falta de inteligência emocional. Porque é muito interessante porque isso não é uma sopa, é isso que eu tô falando, não é uma sopa de letrinhas, não é um jogo de palavras, isso é vida real. Então, assim, nós não somos a prova de bala. Que de manhã a gente às vezes acorda e, nossa, ótima hoje, nada me aborrece, né? Não tem essa frase? Nada me aborrece. E aí, quando você chega no trabalho ou chega em algum lugar, alguém fala algo que te impacta. E aí você me pergunta, mas você não, que pessoa recebeu esse impacto? Não sei. Possivelmente a pessoa, né, tem algo que ela não se conhece ou não está bem resolvido dentro dela e aquela palavra, aquele momento, traz um reconhecimento de um traço nada satisfatório. E aí você fica, né, vulnerável, você fica afetado, você não utiliza a sua inteligência emocional. E o que você faz? O que eu faço com isso? Essa é a grande questão. Só você pode responder. Porque o traço, o reconhecimento desse traço, bom ou não, foi seu. E muitas vezes quando você responde, né, a um traço, que você quando você tem a proposta do autoconhecimento, você se pergunta, por que quando o João falou isso, eu tive vontade de pular no pescoço do João? O problema não está na fala do João. Está no meu processo de escuta. E por que nesse processo de escuta eu fiquei vulnerável? Porque a vulnerabilidade é o centro de todas as emoções e as sensações. Não, é que eu estou olhando para o programa. Tá. Entendeu? Então o que acontece? Né? Nós realmente não somos a prova de bala. Então durante o dia, né, eu gosto muito da analogia do aparelho cardíaco. Né? Então, durante o dia nós estamos muito animados, médio, e aí acontece algo, deixa, né, a gente meio para baixo, sobe, desce. E esse é o normal. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu acordei tão bem, e ao longo do dia fulano fez
mas é justamente para que você se conheça. Se você começar a entrar dentro desse processo de se conhecer, você vai ter ganhos riquíssimos. Aí o autoconhecimento é super importante. A gente estava, né, nós conversamos aberto, eu e o João, e nós passamos aqui esse papo, a gente estava falando qual é o horário que a gente produz mais, o horário que a gente fica mais breaking down. Então, quando você já se conhece, já percebe esse movimento seu, você já faz a gestão do seu tempo de acordo com aquilo que você tem para dar na hora que você tem para dar. Né? Eu falo, tudo que requer de mim uma energia do meu corpo, eu preciso fazer de manhã, até 11 horas da manhã. Estou bem pra caramba, faço tudo. Agora, o que requer, o que exige de mim uma concentração e uma produção mental, eu preciso fazer à noite. E à tarde, eu estou naquele horário que eu posso sim fazer alguma coisa, me programar para fazer, mas eu prefiro fazer algo mais light, que eu vou ficar mais confortável. Então, eu sei exatamente quando é que eu produzo melhor, quando é que eu não produzo, quando é que eu tenho que me recolher, quando é que eu tenho que avançar. Então, o autoconhecimento, eu comecei a fazer esse exercício de autoconhecimento quando eu assumi a direção de uma escola, eu tinha 32 anos. Eu tinha 32 anos. E aí, quando eu fui entrevistada por uma freira, eu achava que eu era muito jovem para assumir o cargo. E aí, depois, eu tava vendo que eu estava indo bem na entrevista, que estava agradando. Aí, eu tive que perguntar, eu falei, mas a senhora não me acha muito jovem para assumir esse cargo? Aí ela falou assim, nem jovem, ela era muito engraçada, ela já era uma senhora, nem nova nem velha. Está boa a idade. Aí eu falei, que bom. Aí ela falou assim, minha filha, o importante é ser adequada. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Eu falei, ser adequada? Tá. Aí quando eu comecei a trabalhar, é que eu comecei a fazer, tive a necessidade de fazer autoavaliações e fazer esses exercícios de autoconhecimento, porque eu tinha que gerenciar equipes diferentes e eu precisava ser referência, porque eu assumi a direção de uma escola. E eu tinha muita vergonha também, eu era muito tímida. Como que eu ia falar para muita gente? Como que eu ia protagonizar uma reunião de pais, por exemplo, né? Sendo tímida? Eu tinha que saber quais eram meus pontos fortes para que esses pontos fortes entrassem em ação e me fizessem alavancar na minha posição. E aí eu descobri que eu tinha uma capacidade de liderança muito legal e que eu podia usar isso a meu favor. E como que eu driblei a minha vergonha, a minha timidez? Sendo extrovertida, sendo mais alegre, sabe? Eu era uma pessoa alegre, então eu usei isso para manobrar a minha timidez diante de um público diverso e grande, né? E foi assim que eu comecei a gostar e entender que o autoconhecimento é a mola propulsora de todo o nosso caminho de sucesso, né? Sucesso personalizado, sucesso que cabe a cada um de nós, né? O que a gente entende por sucesso na nossa vida? Para nós, para cada um de nós, o que é ser bem sucedido? É bem personalizado isso, não existe uma coisa pronta, né? O sucesso é isso para todo mundo. Não, para cada um tem um conceito, né? Com certeza. E a gente vê claramente quando a Cláudia traz esse processo de transpor
né, esse processo de timidez para alegria, o que ela faz? Ela se adapta, ela se ajusta e não perde mais a receita, tá, gente? Porque é a vida inteira com esses olhos grandes, com essa alegria. Isso é prova de que isso é uma máquina de produzir de noite os conteúdos. Agora vem cá, eu trouxe uma experiência e vocês? Cadê a experiência de vocês? Vamos contar, gente. Como é que vocês driblaram aí? Agora vamos começar a contar, porque e a gente tem a parte só que é mais para reforçar que nós acabamos antecipando a palavra afetação, né? Porque esse aprender e receber, né, feedback, né, é um movimento poderoso. Por quê? Né? Trago novamente a palavra afetação dentro do processo de se adaptar e de ser flexível. Como eu disse naquela hora, João fala alguma coisa comigo e aquilo me afeta. Eu reconheço, só que eu quero a responsabilidade é do João, a culpa é do João. O João que me fez ficar nervosa, o João que me desequilibrou. Pô, é gostoso para chuchu, né? Mas não tem nada de flexível nisso, nada de adaptável, nada de resiliente nisso. Eu preciso saber entender até no que diz respeito à comunicação com o outro. Então, quando eu me conheço, eu vou fazer o quê? A organização de dar o feedback. Ah, Cláudia, esse trabalho esse mês foi muito legal. E aí? E eu desenrolar. Eu estou junto com a Cláudia assistindo, com a Cláudia assistindo isso, e aí quando nós somos colegas de trabalho, cara, o que significa legal? Esse mês foi muito legal. E o mês passado? Não foi legal? Não tem sido legal? O que significa legal? Conceitualmente, né? O que eu fiz, né? Que gerou orgulho dele falar que foi legal, meu trabalho foi legal para ele. Me pontua, porque o que acontece? Eu preciso saber o que foi muito interessante, né? Se eu realmente tenho pontos a melhorar. E tudo isso está dentro, né, desse processo poderoso de aprender a dar e receber feedback, para que o outro não se afete. E caso você perceba que ele realmente se afetou, lançar muito bem do que a Cláudia está trazendo, né, somando com tudo isso a questão do autoconhecimento. Essa pessoa não se conhece. Então, quando eu digo para a Cláudia, nossa, a sua produção esse mês foi legal, foi bacana. Por quê? Porque eu percebi que no último trimestre você vinha numa linha ascendente. Mas diante do treinamento que a Rogéria trouxe, eu vi que você aplicou e você deu um upgrade no que diz respeito a essa vertente do nosso trabalho. Aí fica claro, né? Uma comunicação mais clara. Entendeu? Né? Então, o que eu gostaria é que você continuasse trabalhando dessa forma, né? Dentro dessa linha, dentro dessa perspectiva, né? Porque você pode melhorar mais ainda, né? E isso é muito importante para a empresa, isso é muito importante para você e em todas as áreas da nossa vida, porque eu gosto muito desse 360. Quando eu trabalho com um conceito, nós costumamos trabalhar com todas as áreas da nossa vida. Então eu posso aplicar isso em casa? Claro. Eu posso aplicar isso para os meus filhos? Claro. Eu posso aplicar isso na igreja? Posso. Eu posso aplicar isso para os meus amigos na hora de bater papo? Posso. Tenha esse cuidado de perceber e esse cuidado de falar. Gente, eu sou tão louca que quando eu estou andando na rua, que eu vejo que alguém está triste, eu vou e coloco: oi, nossa, você tá linda hoje. E sai. Nunca vi a pessoa nem tá linda, não tá, mas eu não consigo ver alguém triste e não fazer absolutamente nada. A hora que eu tomar doida, entendeu? Então, o que acontece? Esse é um tipo de feedback, né? Claro, social, teológico, solidário. Solidário, exatamente. Solidário.
algo assim, entendeu? Mas é justamente isso. Em todos os lugares onde nós estamos, nós temos muito essa preocupação, né? Eu falo por mim pela Cláudia, ao sairmos daquele local, deixarmos alguma coisa de boa que marque, né? Não é com preciosismo, mas como o Mário Sérgio Cortella, que né, nós somos fãs, sempre diz, né? Deixar algum legado, deixar algum ponto, alguma centelha que a pessoa, né, se recorde, não precisa nem se recordar da gente. Aquelas duas louras, tarará, isso é, entendeu? Mas elas trouxeram algo que eu guardei. Então, quando eu me vejo fazendo, onde você fez isso? Eu assisti uma palestra numa livraria lá na Assembleia, o dono era super legal, tinha duas louras lá e elas fizeram isso, eu estou repetindo. Não há necessidade de guardar uma, mas guardar a atitude e aplicá-la e repeti-la é muito importante. Então, o que eu estou dizendo com isso? Nós somos exemplo todo o tempo. E aí a gente entra numa questão que é super importante também, que além do autoconhecimento, depois do perfil comportamental, da gestão do tempo, a marca pessoal, a nossa marca, também é super importante. Né? Como eu desejo ser lembrada. E aí minhas atitudes, né, vão caminhar para essa vertente. Como é que eu desejo ser lembrada? Né? Porque nós somos seres humanos imperfeitos, mas temos algo de muito bom que a gente pode deixar para alguém, em algum lugar, por onde a gente passa. Então a nossa marca, hoje, atualmente então, com essa coisa de mídia, de rede social, a nossa marca, o jeito como a gente se apresenta e se revela é o que vai fazer a diferença na nossa trajetória. Na nossa trajetória de vida, na nossa trajetória pessoal, na nossa trajetória como mulheres, como homens também. Joãozinho. Você acredita tanto, João? Como homens também. Acho que eu estou mais interessada aqui no conhecimento. Você pode ser lembrado como uma pessoa imperfeita, mas que, cara, você deu muitas dentro, sabe assim? Tu acertou bastante. Então você tem uma marca, sabe, que por onde você passa, as pessoas te identificam assim, né? Isso é muito bacana, quando a gente aprende até, né, às vezes a gente faz isso instintivamente. Mas é importante a gente aprender a construir a nossa marca, a deixar a nossa história, né? Como é que nós vamos impactar a vida das pessoas, né? Se a gente não pode impactar positivamente, negativamente, de jeito nenhum a gente vai fazer isso. Porque é esse cotidiano, né? E todas essas palavras, todos esses conceitos, tudo isso que nós trouxemos, aí eu volto, né, para Brené. Né? Tudo que nós trouxemos está dentro dessa, agora como eu trouxe a palavra ousadia, né? Porque se reconhecer imperfeito é algo ousado. E ela tem um capítulo nesse livro dela que é uma homenagem à ousadia, apreciar a beleza das falhas. Parar com essa coisa de o que as pessoas vão pensar. E aí, muitas vezes eu pergunto, quem na sua vida, vou perguntar para você agora, que você tem certeza absoluta que comeria 1 quilo de sal com você? Eu tenho. Não. Eu tenho. Então aí assim, exclusivamente para nós fazermos uma analogia. Né? Então, a grande pergunta é,
Se ninguém come 1 quilo de sal com você, eu entendo que ninguém também pode falar, esse seu branco está tão demodê. Tá. E aí, lembra da afetação? Você? Estela. A Estela pode se afetar e falar para o Rogério, você não gostou do meu brinco. Entendi, eu escolhi aquele brinco. Peraí. E você não gostou do meu brinco. Foi eu quem falei, mas a afetação foi da Estela. Contribui, Maria Vitória. Tá. E se eu falar que você comeria o tal de 1 quilo de sal comigo? Sim. Então, se você tem quem coma 1 quilo de sal com você, é claro que nós vamos voltar lá para o processo de resiliência. Eu tenho certeza que você comeria 1 quilo de sal Você comigo. sabe disso. Entendeu? Mas ainda assim, isso não me dá. Olha, a parte do respeito, a parte do autoconhecimento, isso não me dá o direito de ultrapassar o limite que a Maria Vitória estaria, né? Não que eu não tenha uma entrada ilimitada, mas vou dizer para vocês, tanto com ela quanto com Cláudia Abramo. Vocês acham que a gente nunca discutiu determinados temas importantes e tensos para a gente? Difíceis. Claro, muito obrigada. Difíceis? Claro que sim. Que teve que uma tá puxando a orelha da outra? Claro que sim. A Cláudia, eu tenho uma relação e com a Maria Vitória uma outra relação, no caso de trabalho, mas de amizade, tanto e quanto. Então, e aí, mas não é sua amiga? Tá, mas eu não quero uma amiga que fica penteando meus cabelos. Não, eu quero que ela pegue o pente fino e puxe e arranque. E arranque todos os piolhos. Exatamente. Entendeu? Exatamente, porque o pente fino é para tirar os piolhos. Porque não adianta olhar para mim e falar assim, nossa, Luciana, você tá ótima. Né? Eu sei que eu tô ótima, que eu sou linda, isso aí ninguém precisa me dizer. Mas eu sei que eu também tô um pouquinho acima do peso. Mas você não acha, Cláudia, que eu poderia fazer isso? Não, isso tá maravilhosa assim. Então, parece que está olhando para a estética, mas também está olhando para a saúde. Mas ainda assim passa pela questão do respeito. Sim, eu acho que é imprescindível em todas as relações. E a partir do momento que se acaba o respeito, sabe, eu acho que não é ser falso, é uma linha tênue. Não é porque você está um pouquinho acima do peso que eu falo, você tá gorda, pô, tá feia a roupa. Não, você tá ridícula. Mas ela perguntou, mas ela querendo ouvir uma resposta. Exato, não, e aí o que acontece? Sim, por isso que eu falei da linha tênue. Mas aí quando se ela responde dessa forma, entra naquela parte da comunicação violenta. Sim. Né? E aí quando eu pergunto para ela, aí ao invés de pentear os meus cabelos, ela pega e fala, Lu, então o que você gostaria de fazer, de que forma é que você pensa sobre essa sua alimentação? Né? Você já repensou? Então, aí a gente passa por uma comunicação não violenta que você aprende que você pode e deve respeitar todos. Sim. Né? Você entra dentro desse processo de que você passa a não se importar com o que as pessoas vão falar. Por quê? Porque eu tenho pares, eu tenho pessoas que comeriam 1 quilo de sal. Porque na realidade, qual é a grande metáfora de comer 1 quilo de sal? Eu não comeria meio quilo de sal de forma, né, real, mas é alguém que eu sei que se eu falar alguma coisa, essa pessoa ela vai veementemente trazer algo para mim que vai agregar, que vai somar. E aí eu vou contar para vocês uma outra história. Existia, né, uma mulher muito bonita, muito bem posicionada no mercado, e ela, né, ela passou por um divórcio e ao longo dos anos ela cresceu de forma vultosa. Parecia que o divórcio era algo que aprendia, que a afivelava. É isso? Que a Nelson fala. Que afivelava. E aí o que aconteceu? Só que ela fez o quê? Ela entrou tanto para dentro do mercado de trabalho. E aí a gente faz uma pausa. Como que ela era antes, Luciana? Né?
A Aline vai me perguntar, porque a Aline é muito curiosa, a Aline já estava com essa pergunta já para me fazer. Mas, Luciana, como era a vida dessa mulher antes? Essa mulher antes, ela era casada, ela fazia, obviamente, algum trabalho remunerado, mas ela amava cuidar da casa dela. Mas diante daquele divórcio, daquele corte, daquela separação, ela se transforma em duas. E aquela que cuidava da casa, que fazia comida, que fazia todas essas coisas que muitas mulheres ainda gostam de fazer, ela para de fazer e se torna uma mulher exclusivamente do mercado. O que importa ela é estudar, é estar dentro do processo do mercado de uma forma onde ela fosse reconhecida. Por quê? Porque ela não foi reconhecida na classificação dela por aquele casamento. E aí os anos se passam e ela trabalha cada vez mais, é cada vez mais reconhecida, só que chega em algum momento, alguém pega e fala, vamos, um homem, né? Vou pegar o personagem do João que eu construí. Um homem chega e fala assim, engraçado, nunca mais comi aquele pudim que você fez. Quando eu olho, é alguém que um dia pegou e pertenceu ao ciclo familiar daquela mulher. E aí ela para naquele momento e aí ela desarquiva todas aquelas coisas. E isso começa o quê? A incomodar. É uma inquietação que ela se conhece, mas ela tinha guardado isso. Na realidade, na cabeça dela, ela já tinha jogado fora. Só que ela tem amigas, tem colegas e tem amigas que comem 1 quilo de sal. E ela começa a fazer o quê? Começa a se aproximar particularmente dessas que são casadas. E aí ela vai na casa, aí olha, tá tudo arrumadinho. A dela, o trabalho dela, o escritório dela tá fantástico, é arrumado, o posicionamento dela é mercadológico. Mas em casa, ela chega em casa, joga o sapato, joga a bolsa, joga isso, joga aquilo. Por quê? A casa não é um símbolo para ela mais, que ela achava que não era. E aí, só que ela vai na casa de uma, na casa da outra, e ouve como uma cuida do marido, como a outra cuida do marido, ela começa a se inquietar com aquilo, e ela não está entendendo por quê. Só que aquilo está conflitando. Até a hora que ela tem o quê? A ousadia de contar para essas amigas de que forma que ela já foi algum dia e que ela gostaria de voltar a ser. E se elas poderiam ajudar. E as duas fazem, cada uma de uma forma, monta esse tripé para que ela volte a ter prazer, o mesmo prazer que ela tinha no trabalho, que ela também tivesse na casa dela. Então, o dinheiro dela passou a não ser só para viagens, para gastos, que são interessantes, mas também para comprar algum móvel novo, alguns pratos novos. E aí ela começa a pegar receitas, a se unir a outras mulheres que são pares, e ela começa o quê? A reconhecer a mulher que ela sempre foi. E isso, gente, é um ato de ousadia. E por quê? Porque ela volta a ser, não que ela não era, mas vocês vão entender esse meu complemento. Ela volta a ser humana. Não com os outros, e sim com ela. Porque tudo bem, você pode chegar na casa dessa mulher, como ela fazia, ela recebia muitas pessoas. Ela ligava para algum lugar e pedia que entregasse. Vocês sabem que tem um efeito. E o outro efeito é ela ir para a cozinha